Glórias seja dada ao nome do nosso Deus eterno, poderoso e fiel Deus. Irmãos, eu ouvi uma palavra hoje na igreja do pastor. E assim, essa palavra me tocou muito, porque o pastor falava acerca da paciência, na perseverança, né, da obra de Deus em nossa vida, do cumprimento da palavra de Deus, da volta do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele dizia que muitos estão cansados de esperar, muitos já desistiram de esperar, já se afastaram do Evangelho, né? Muitas vezes até culpando outras pessoas e saindo do Evangelho por não suportar a espera, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele falava isso, eu lembrava de uma situação, né, que eu observei. E quando nós, né, eu incluo todos nós, porque nós somos pecadores, se a gente não tiver vigilante na palavra de Deus, em muitos momentos a gente é conduzido ao pecado. E por isso que a gente tem que ficar o dia todo, todos os dias, clamando a Deus, chamando por Jesus e atento, né? E atenta às ofertas que existem, né? A gente tem que sempre estar se autoexaminando para que a gente não aceite proposta, para que a gente não seja conduzida ao pecado. Uma coisa que eu sempre, assim, sempre tive comigo mesmo, assim, nos meus pensamentos, desde minha infância, eu sempre pensei, porque era uma coisa que minha mãe sempre nos alertava acerca da mentira, o prejuízo que a mentira traz, porque a mentira é um pecado que ele corrompe com a dignidade, ele corrompe com a honra do ser humano. Então a gente precisa estar muito atento para, seja a situação que for, a gente se manter firme na verdade, porque a própria palavra de Deus nos traz esse respaldo de que a verdade vos libertará. Então, quando a gente é impregnado, alicerçado, firme na verdade, a gente não é corrompido. Nada nos corrompe se a gente estiver usando a verdade em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. E aqui eu trago uma palavra para meditação minha e tua, meu irmão e minha irmã. E você também que não é evangélico, não conhece ainda, não tem uma intimidade com a palavra de Deus, mas eu creio que você tem oportunidade de ler uma Bíblia, né? Se você não tiver em casa, algum parente teu, né, tenha, você pode ler, constatar o que eu vou ler agora, ou através do Google, que todo mundo tem um celular. Então, sendo através do celular, você coloca 1 João 3, que está no Evangelho de João, né, de São João 3, que é o capítulo, né? No versículo 4, você vai ler o seguinte: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado, ele afasta o homem de Deus. A iniquidade é abominável por Deus. Deus, ele revela na palavra dele que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Aonde tem pecado, não tem presença de Deus, porque Deus, ele não está aonde o pecado existe, tá? E quando a gente chega mais adiante, no versículo 7, ainda do capítulo 3, há uma revelação, né? Aonde é revelado a nós o seguinte: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça, justo é. Assim como ele é justo.
como nosso Jesus é justo, como nosso Deus é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Então não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui na Bíblia. Porque o diabo peca desde o princípio. Veja que é desde o princípio, não é de agora, não é nesse novo século. É desde o princípio que o diabo peca. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Quando ele veio ao mundo, quando ele se manifestou, foi para trazer para a gente a revelação da verdade, da palavra de Deus. Para quê? Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Porque é nascido de Deus. Quando a gente é realmente nascido de Deus, a gente repugna o pecado. A gente não tem vontade de pecar. A gente não tem o desejo de pecar, porque o que existe dentro da gente, o que brota dentro da gente, na verdade, é o desejo de sempre falar a verdade, de sempre combater as coisas erradas. Então, tá aí um sinal de quando a gente está em Deus e quando a gente está afastado de Deus. Uma outra coisa que muitas pessoas me interrogam, me falam, questionam, e eu sempre digo o seguinte: as pessoas dizem, Bárbara, a Bíblia foi feita por mão de homem. Veja que a Bíblia, na verdade, é uma revelação vinda de Deus que inspirou os discípulos para escrever. Para que isso? Para trazer a revelação da palavra dele, dos ensinamentos, dos mandamentos dele, para que a gente hoje, no século de hoje, no mundo de hoje que a gente vive, para que a gente tivesse um direcionamento e opção de viver eternamente com Deus, de fazer renúncia sabendo da verdade, que é a palavra de Deus. A gente pode fazer renúncia das coisas mundanas, tá? E eu sempre digo assim para as pessoas que me perguntam, veja, um artigo, um livro, uma revista, é escrita por homens naturais, igual a gente. São pesquisadores, né? São pessoas que estudam, que buscam conhecimento, e são essas pessoas que escrevem, né? Elas não escrevem espiritualmente, elas escrevem naturalmente, como eu e você. E ainda assim, todos nós estudamos e acreditamos. A profissão que você exercemos, a gente exerce com base em artigos científicos, em estudos, né? Que a gente busca através de artigos científicos, de livros, né? Os professores, quando passam informação para a gente, eles passam oriundos desses mesmos artigos, de livros, de pesquisas, não é? De estudo. E a gente acredita. É feito por mão de homem, mas a gente acredita, porque está com base em experimentos, pesquisa que deram certo. Por que a gente não crê no Deus Criador que inspirou, que a palavra de Deus é sagrada, é santa, o único livro mais antigo que tem comprovação espiritual? Qual é a dificuldade de acreditar na palavra de Deus, de se acreditar na Bíblia? A profissão que você exerce, você acredita no que você leu, no que você estudou, na pesquisa que você fez, nos estudos, nas experiências. E por que não acreditar na Bíblia? Por que não acreditar em Deus? Por que não acreditar na palavra de Deus? A Bíblia é a bússola que nos dá direcionamento para uma vida eterna. Vida eterna. Que depois
que a gente sair daqui, a gente vai para a eternidade, tá? E foi o nosso Criador, aquele que lá no livro de Gênesis nos fez com a imagem e semelhança dele, aquele que é dono do nosso sopro de vida, que não tem outro livro para contestar, para dizer que não é verdade o que está escrito na Bíblia. Então não há dúvida, só não crê realmente quem não quer. Mas está tudo muito claro, tudo muito assim, bem explícito, porque as coisas de Deus são assim, diretas, não existe meio termo. Então basta a gente crer que somos de uma criação sobrenatural, uma criação que foi o Deus que nos criou e Ele que inspirou os discípulos para deixar para nós esse ensinamento, essa graduação, para que todos os dias a gente tenha mais experiência, a gente acerte mais o caminho, a gente acerte mais os mandamentos dele, tá certo? E contra a palavra de Deus ninguém contesta, porque ele é o autor, ele é o dono, e o Espírito Santo é o professor, infalível, perfeito. A perfeição está nele, no nosso Criador Jesus Cristo. Amém? Então Deus seja louvado pela minha e pela tua vida, para sempre. Amém.